bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Glória a Jesus. Nós celebramos o nome de Jesus hoje e a tremenda oportunidade que Ele nos dá dia após dia de servir aos santos do Senhor. Que privilégio é poder simplesmente fazer parte daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo. Que privilégio é poder ministrar a homens e mulheres que estão cumprindo com seu destino em Cristo Jesus. Celebramos a obra do Senhor ao redor do mundo, celebramos a obra do Senhor aqui em New Jersey, não somente aquilo que nós estamos fazendo aqui em Faith Fellowship Ministries, mas diversas igrejas que estão espalhadas aqui em New Jersey, que estão fazendo uma tremenda obra para o Senhor Jesus, tem alcançado muitas almas e Deus tem prosperado a igreja de todos eles, amém? Nós oramos por cada pastor que esteja impactando as vidas aqui em New Jersey, aqui nessa região. Intercedemos por todos os pastores do mundo e esperamos, em nome de Jesus, que todos possam ser impactados com a mensagem e a revelação que vem diretamente do trono de Deus. Vocês estão comigo? Eu quero agradecer, primeiramente, por você estar aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você decidiu sair da sua casa e estar aqui hoje, num tempo chuvoso, num tempo escorregadio, e estar aqui para celebrarmos junto e aprendermos um pouco da palavra do Senhor e prestarmos cânticos a Ele. Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Quantos aqui já foram abençoados pela adoração e pelos cânticos que nós já cantamos aqui hoje? Amém? Eu verdadeiramente já senti a unção de Deus aqui hoje, e eu vou falar uma coisa para você. Eu fui já abençoado por aquilo que Deus já está fazendo. Você pode sentir a mesma coisa? Quero agradecer ao pastor Paulo Cardoso, e eu sei que a câmera já está funcionando, não é, Jorge? Eu quero agradecer ao pastor Paulo Cardoso, pastor Paulo Batista, e a todos aqueles que estiveram conosco, Samuel Rodrigues, Eldon Trace, que se reuniram aí em Porto, Portugal, para a abertura oficial da igreja CCR. Celebro aquilo que Deus está fazendo na vida desse ministério CCR. Afinal de contas, a igreja no Porto é o primeiro fruto do trabalho do pastor Paulo Cardoso como ministério. A primeira igreja foi em Luxemburgo, na qual eu estive lá em fevereiro, se você se lembra. E agora eu fui a Porto, Portugal, para celebrar o nascimento de uma nova ferramenta que Deus está utilizando para impactar o povo português. E que povo lindo! Sabe de uma coisa que eu fiquei realmente assim encantado com o povo português? Eu falo do fundo do meu coração. Deus tem me dado, de uma certa forma, uma igreja portuguesa. Aqui 70% são portugueses. E glória a Deus! E a gente espera que venham bastante brasileiros e angolanos, e Moçambique, e Guiné-Bissau, e Timor-Leste, e Cabo Verde, todos aqueles de língua portuguesa. Mas eu fiquei assim fascinado com o povo português. A educação, a gentileza, o amor, a recepção, a comida. A comida é magnífica. Quando você se assenta na mesa, já trazem tanto aperitivo, porque quando vem o prato principal, você já não está mais com fome. E outras coisas mais, bebidas e coisas que o Carlos não mencionou, porque ele não pode mencionar. Glória a Deus. Mas assim, que delícia é estar em Portugal e conhecer Lisboa, e a sensação de um brasileiro de passar um tempo no local na qual saíram os navios para descobrimentos, na qual o Brasil foi descoberto, na qual Pedro Alves Cabral saiu dali para conhecer a minha nação. É impactante. Eu não sei se você é brasileiro, já esteve em Portugal, mas é impactante. É a linguagem na qual hoje eu prego o evangelho, simplesmente porque uma pessoa teve a audácia, a coragem de cumprir com a jornada dele e sair com um navio não sabe para onde, e de repente chega no Brasil pensando que é a Índia, e descobre o povo mais lindo do mundo. Glória a Deus. Praise God. É ou não é? Eu verdadeiramente celebro a vida dos pastores em Portugal, e tive o privilégio de conhecer o pastor que é responsável pela televisão, TV Enlace. Eu não sei se vocês já ouviram falar na TV Enlace.
A TV Enlace, ela tem o mesmo, podemos falar assim, o mesmo poderio de audiência e de alcance como a TBN. Quantos aqui já ouviu falar na TBN? O mesmo poderio de alcance, eles alcançam Sul-América, alcançam Europa e outros países mais. Eles estiveram aí no domingo, quando eu estava pregando, e no final do culto, eles me procuraram e disseram, nós estamos buscando por algo assim, uma mensagem dinâmica, que possa impactar o povo português, que possa impactar a nossa nação com o evangelho da graça, da verdade, do favor de Deus. E ele me ofereceu, e realmente assim, eu quero agradecer por isso. Ele me ofereceu pegar as minhas mensagens e colocar na televisão sem cobrar nada. E uma televisão como Enlace é a mão de Deus. Vocês escutaram o que eu estou dizendo? É a mão de Deus. Porque agora a nossa voz vai ser ouvida ao redor da Europa e também Sul-América e principalmente Portugal. Deus tem convertido o meu coração ao povo português, ao povo angolano, assim como já está convertido para o brasileiro. Amém? Glória a Jesus. Eu estou feliz de estar de volta. Estou feliz de estar nada melhor do que o seu próprio travesseiro. Mas sabe de uma coisa? Que privilégio foi viajar com Carlos. E é um homem que tem se demonstrado um grande amigo, fiel, amoroso, um pai. E não, para mim, momentos difíceis ele tem estendido as minhas mãos, tem suportado, tem guardado as minhas costas. E é uma alegria poder tê-lo do meu lado. Quantos aqui sabem que Deus coloca algumas pessoas na jornada para facilitar a sua vida, para te abençoar, para fazer diferença, para que você possa cumprir aquilo que Deus tem chamado você a cumprir? Quantos aqui já tem experimentado alguns amigos assim? Diga amém. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele, da Ruth. E que bom mais uma vez estar em casa e ver a face de cada um de vocês. E o sorriso. Que bom é você andar no seu próprio carro. Que bom é você estar na sua própria casa, tomar o banho no seu próprio banheiro. Sim ou não? Não importa quão bonito seja o país, é bom estar em casa. Amém? Sem mais demora, vamos entrar na palavra de Deus. Quantos aqui estão preparados para poder receber a palavra de Deus hoje ao vosso coração? Eu tenho certeza absoluta que eu tenho uma mensagem para o vosso coração, e eu quero que vocês me acompanhem com muito cuidado em tudo aquilo que eu vou falar. Amém? O título da minha mensagem de hoje é Encontrando Propósito na Jornada. Encontrando Propósito na Jornada. Eu te dou o tempo para que você possa escrever. Encontrando propósito na jornada. Quantos aqui gostariam de entender o propósito na vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? E qual é o propósito que você nasceu para cumprir dentro da jornada? Quantos aqui, mediante a jornada, andamos às vezes sem saber qual é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu sou quem eu sou? Porque Deus me trouxe para onde Ele me trouxe? Porque Ele me capacitou da forma que Ele me capacitou? Porque Deus colocou essa pessoa na minha vida? Muito importante que as pessoas hoje venham a entender a importância de entender o propósito da vida e o propósito da sua vida em Cristo Jesus. O que é mais perigoso hoje no reino de Deus é encarar com pessoas que não sabem quem são. É olhar para pessoas que estão no ministério durante anos e anos e não sabem nem os dons que fluem na vida deles. Você pergunta para aquela pessoa qual é o dom que flui na sua vida, e a pessoa gagueja, porque não sabe qual é o dom que é operado através da vida daquela pessoa, que o Espírito Santo plantou nela. O dom não é seu, você é mordomo dos dons. O dom é do Espírito Santo. E se você é um estudioso da palavra de Deus, você identifica em 1 Coríntios capítulo 12 que o Espírito Santo de Deus reparte os dons como lhe apraz. Então o dom não é seu, ele flui através da sua vida para benefício do corpo, assim como os dons que fluem na vida de outras pessoas é para o seu benefício também. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Mas o perigo está quando homens e mulheres de Deus não conhecem o porquê foram chamados, quem eles são em Deus e quem Cristo é neles.
eles nunca deixam de ser bebês de Deus para serem filhos na consideração de maturidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é quando você fala, essa é a minha criança. Outra coisa é quando você fala, esse é o meu filho. Quando você fala, essa é a minha criança, você está falando um estado de maturidade daquele ser. Mas quando você fala, esse é o meu filho, muitas das vezes você relata a identificação de que está num processo de maturidade, mas já maduro, para entender que ele é filho e quais são os privilégios de filho. Muitos hoje não compreendem que são filhos de Deus. Antes de você ser um servo, você é um filho de Deus. Foi te dada uma nova identidade. Muitas pessoas não entendem o propósito na jornada, porque não entendem o propósito geral, que eu denomino núcleo, que é aquilo que Jesus te fez ser. Quando você identifica quem você é, você passa a fazer coisas que você nunca imaginou que você pudesse fazer. Simplesmente pelo fato de que agora você sabe quem você é. Gente confusa confunde a outros. Igual eu falo que gente chata enxatece os outros, ou chateia os outros, tá vendo? Eu tenho que aprender a falar o melhor português de Portugal. Gente cansada cansa os outros. Gente não resolvida faz com que os resolvidos tenham a tentação de acreditar na não resolução deles. Você caminha em convicção, mas pelo fato de você caminhar às vezes com pessoas que você não deveria caminhar, você começa a ficar confuso. Amém ou não amém? É muito importante para que nós venhamos a compreender o nosso propósito, o propósito da nossa vida, de forma comunitária e de forma individual, entender quem somos em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele te predestinou a uma vida de sucesso. Muitas pessoas têm um pouco de cuidado com essa palavra predestinação. E eu gostaria de simplesmente explicar, mediante a forma que eu leio sobre predestinação. Eu creio que predestinação é igual a um GPS. Quantos aqui conhecem um GPS? Quando você, antes de sair da sua casa, você não sabe exatamente aonde você está indo pela caminhada passo a passo, mas você sabe a direção e você coloca a direção no GPS. Quando você coloca a direção no GPS, a pergunta que eu te faço é essa: o GPS sabe a direção? Sim ou não? Responda com convicção. Quantos aqui tem GPS? Levanta a mão. Levanta a mão, quantos tem GPS? GPS, glória a Deus, aleluia. Quantos tem GPS? Quantos não tem GPS? Levanta a mão. Gente, vocês precisam de um GPS. Mais cedo ou mais tarde. Creia em mim. E quão bom é colocar fé no GPS algumas vezes, sim ou não? Glória a Jesus. O GPS funciona da seguinte forma: é um mecanismo que te direciona antes de você chegar no local. Eu repito, o GPS é um mecanismo desenvolvido através da tecnologia que te ajuda a chegar na direção antes de você estar lá. Isso é predestinação. Quando você coloca um endereço naquele GPS, embora você com seus temores ainda não sabe quais são as ruas que você vai passar, você vai estar escura ou você vai estar em luz, mas o GPS sabe o destino final. E se você obedecer ao GPS e seguir as instruções, você vai cumprir com o seu propósito na jornada. Agora, se você prefere buscar um atalho, porque eu tenho uma melhor ideia, porque eu sei o melhor caminho, eu sei um caminho mais curto e mais eficiente, e de repente você pega aquele atalho, e você pega outro atalho, de repente você não sabe mais que atalho você está. Mas a voz do GPS, que é tão graciosa, e que foi programada antes mesmo da existência, a ser graciosa e insistente em te dizer: recalculating, recalculando,
Por quê? Porque a vontade do GPS é te colocar de volta na sua jornada. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Você não precisa sair da sua jornada para ser abençoado por Deus. Tudo que Deus tem para você se encontra na sua jornada. O que você precisa fazer é alinhar a sua jornada ao conhecimento de quem Deus te fez ser, para que você possa cumprir com o destino que Deus tem para a sua vida. Quantos aqui dão glória a Deus por isso? Você pode perder Deus se você quiser sair da sua jornada, em busca de adicionar algo que já foi te dado. Não há nada para ser adicionado. Jesus na cruz do Calvário, Ele colocou o endereço naquele GPS, mas a escolha é sua, seguir a voz dEle ou não. Mais uma coisa eu te digo, meu querido, não importa quantas vezes você cai, a palavra de Deus fala que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes ele levanta, porque existe uma mão e olhos e coração, olhos que não vê como os homens veem, coração que não sente como os corações dos homens sentem, e que sempre está disposto a te levantar e falar: meu filho, os seus melhores dias não estão atrás de você, mas sim adiante. Você crê nisso para a sua vida hoje? Glória a Jesus. Vida, a própria vida é uma jornada, sim ou não? A vida é uma aventura. Quantos aqui já se alegraram e se entristeceram com a aventura que é a vida? Levanta a mão. Eu quero dizer para vocês que vocês nunca esperam algumas coisas que acontecem na jornada. Se você soubesse o que iria acontecer, talvez você mudasse de direção. É por isso que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe quem eles são, conhecem o propósito de estar em Cristo, não caminha por vista, mas caminha por fé. Porque nós caminhamos de fé em fé e de glória em... É aí onde nós começamos a alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Glória a Jesus por isso, que a nossa convicção não está firmada na nossa própria inteligência. A nossa convicção e o nosso propósito está firmado naquele que em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que eu tenho acerca de ti. Vocês estão comigo? Que interessante ver que situações e circunstâncias nessa jornada nos introduz aos nossos dons e às nossas habilidades, nos introduz a nós mesmos muitas das vezes. A jornada é tão interessante que às vezes a própria vida te introduz a você mesmo. Você fica verdadeiramente impressionado com o que você pode fazer quando situações extremas acontecem nessa jornada chamada vida. Coisas que são reservadas nessa jornada, que você nunca imaginaria que você poderia lidar com aquela situação, até que você foi exposto a ela, na qual você agora conhece você mesmo. Você tem um encontro com você mesmo, e você pensa assim: meu Deus, eu sou capaz de fazer coisas que eu nunca esperava fazer, porque a jornada e a vida te apresentou aquilo, e agora você se conhece. É uma grande aventura quando essas situações se levantam, e agora você tem a oportunidade de se encontrar com os dons que Deus tem na sua vida. Dons que você nunca imaginou que você tem. Habilidades e capacidades que você nunca imaginou que você tem. Mas a jornada da vida, essa aventura acabou te expondo a uma situação na qual você agora está exposto a conhecer a você mesmo. A você mesmo. Vocês estão comigo? Algumas vezes você não sabe o que você pode fazer, até que você necessita fazer. Eu repito, às vezes você não sabe o que você pode, e a palavra poder vem de capacidade, vem de habilidade, até com o que você necessita fazer. Você fica surpreso com você mesmo. Um grande exemplo que nós podemos citar é a águia. A águia, quando ela tem os seus filhotes, e chega um determinado tempo que a águia empurra os filhotes em um abismo ou em uma grande altura, e é um voo de vida ou morte.
O pequeno filhote não sabe que pode voar, até que ele se depara com uma situação que ele necessita voar. Ou ele voa, ou ele morre. Será que alguém aqui nessa noite já foi colocado nessa situação? Já se sentiu como um filhote que foi empurrado e de repente agora você tem que bater asa, e você entende o propósito que você foi criado, que é voar alto, além das circunstâncias, além daquilo que se levanta contra você, acima das nuvens. Meu querido, você não foi criado para ser pardal, você foi criado para ser águia, que vê longe e consegue voar acima da tempestade. Você é águia ou você é pardal? Essa é uma pergunta que você responde para você mesmo. Existe um lugar na vida, meu querido, para nós entendermos propósito na jornada. Existe um lugar na vida que todos nós nos deparamos com esse lugar. Todos nós já estivemos nesse lugar. E se você ainda não esteve nesse lugar, você estará neste lugar. O nome desse lugar se chama Lá. Lá. Você já, por exemplo, já conversando com uma pessoa disse: eu já estive. Eu quero repetir isso. É um lugar que se chama Lá. Você já se deparou com uma pessoa conversando contigo, e você está se abrindo a ela, e você está se abrindo com ela, e você está contando tudo, e de repente a pessoa vira para você e fala assim: eu já estive. E quando também alguma pessoa está conversando contigo, e ela não sabe o que é estar lá, como você sabe o que é estar lá. Existe um lugar particular na vida, dentro do propósito, na jornada, que se chama Lá. Lá. Vocês estão comigo? Eu me lembro quando o meu avô falava comigo. E às vezes eu falava coisas com ele e ele fala: eu já estive lá. Você sabe que um jovem sempre tem uma melhor ideia do que uma pessoa já experiente, sim ou não? Pergunta para o seu filho se não é assim. Existem coisas que você só entende depois que você passa a ter seus filhos. Existem coisas que você só entende na jornada da vida depois que você passa a estar lá. Às vezes as pessoas falam contigo e você não entende, até com que a vida e a jornada te expõem a uma situação que agora você... É lindo, porque aí é o local na qual você produz uma revelação que muda a sua vida. É quando você se encontra nesse lugar chamado Lá. Fala para a pessoa que está do seu lado: você já esteve lá? Situação que você está passando na sua vida agora mesmo, você já esteve lá. Há uma habilidade quando você passa por esse lugar lá, e existem outros a caminho, na qual agora há um poder específico, uma unção específica, na qual você pode fortalecer outras pessoas e falar: eu já estive nesse lugar chamado Lá. Esse lugar pode ser um pouco escuro, esse lugar pode ser um pouco com neblina, estar um pouco com neblina, mas se você vê uma placa dizendo: Leonardo e Gilá já passaram por aqui, continua reto, porque eu já estive lá, você está na direção correta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lá é um lugar que te traz revelação. Lá é um lugar que define, presta atenção no que eu vou falar. Lá é um lugar que define seu momento, e esse momento manifesta seu caráter. Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela nesse lugar chamado Lá, e ver como ela reaciona. Esse lugar lá, onde muitas das vezes você já passou por lá e outros estão vindo, define, revela e define caráter. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem coisas que acontecem na jornada. Diga jornada. Fala mais forte, jornada. Que te introduz para você mesmo e revela o propósito de Deus para a sua vida.
Propósito, agora eu quero que você entenda um pouco sobre propósito. Propósito não é algo que você decide, e sim algo que você descobre. É interessante a jornada da vida. Propósito não é algo que você define. É isso que é propósito. Não. Propósito é algo que você descobre. É como se Deus tivesse escondido algumas coisas na jornada da vida. É como se Deus tivesse escondido algumas coisas de você. E agora Ele te dá o dom da vida para que você possa descobrir o que propósito verdadeiramente significa. Qual é o propósito da sua vida, meu irmão? Qual é o propósito na qual você está aqui hoje, nessa noite? Porque eu não creio em coincidências. Eu não creio que você está aqui por um acaso. Eu creio que a sua vida é governada pelo grande eu sou. Eu creio que a mão do Senhor está na sua vida. O favor e a graça do Senhor te abunda. Eu quero fazer essa pergunta para você. Qual é o propósito na sua jornada? Para onde você está indo? Quem é você? Quem é você quando as luzes se apagam e você entra no teu quarto e somente o seu travesseiro sabe? Quem é você quando você se afasta das pessoas que você necessita impressionar e de repente você está só no seu canto? Quem é você? Ser crente, meu irmão, na igreja é muito fácil. Eu quero ver você ser um believer, um justo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você ande, você tenha a habilidade de demonstrar o propósito na qual você foi chamado para essa jornada chamada vida. Existe um lugar que se chama lá. Você já esteve lá? É como se Deus escondesse algo nessa jornada para que você possa descobrir não só o propósito, mas quem você é. Vocês estão comigo nessa noite? Pessoas que vão nessa jornada serem plantadas por Deus, e que essas pessoas possuem uma tarefa de te ajudar. Quantos aqui agora mesmo poderiam testificar e levantar as mãos e falar: pastor Léo, eu tenho pessoas que eu sei que foram plantadas por Deus para poder facilitar a minha chamada em Cristo Jesus, para facilitar o meu propósito, para que eu possa cumprir com o meu destino. Eu tenho pessoas agora mesmo. Quantos aqui sabem que você não pode andar sozinho? Você não consegue cumprir nada sozinho. Se você está sozinho, meu querido, você é um alvo fácil. É assim que o leão tenta tomar. Veja bem, existe toda uma, como eu posso dizer? Muitos animais juntos. Esqueci a palavra. Manada, right? Existe toda uma manada, toda uma manada, e tem 3 leões. Leões caçando. O que eles fazem? Eles correm o quê? Para poder pegar todo mundo? Não. Até que o mais fraco, ou o doente, ou o filhotinho fique para trás, sozinho, para que ele possa o quê? Tragá-lo. Porque se você está sozinho na sua jornada, você é um alvo fácil. Existem pessoas. Começa agora a analisar na sua cabeça. Começa agora a pensar: quem são essas pessoas que Deus tem plantado há anos atrás, ou tem plantado meses atrás, ou está plantando hoje, ou irá plantar a semana que vem, que são pessoas que Deus está utilizando com poder e maravilha para te ajudar e facilitar o que Deus tem para fazer na sua vida. Quantos aqui podem levantar a mão e falar: pastor, eu testifico disso? Eu testifico disso. Pastor, eu testifico disso. Eu acabei de citar a vida do Carlos, da Ruth e de muitos outros que estão aqui. Obreiros meus, Pedro Mourão, Cristina, e outros que aqui não estão também. Que Deus tem plantado na minha vida simplesmente para levantar os meus braços e me ajudarem. Eu não posso fazer nada sozinho. Não existe nenhuma visão que pode ser cumprida por um homem. Às vezes a visão que Deus te dá é maior do que você mesmo. Pergunta a Abraão se não é assim. Quem é que foi que entrou na terra prometida? Você regozija hoje da promessa dentro da visão que foi dada a Abraão. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essas pessoas irão te ajudar e irão te dar sabedoria para que você possa tomar decisões certas, corretas.
Agora eu quero dizer uma coisa, meu querido, em nome de Jesus, entenda algo. Não é quantas pessoas você tem na sua vida que te faz uma pessoa importante, que te faz uma pessoa saudável em amizade. Não é quantas pessoas você tem, mas que tipo de pessoas está na sua vida. Não é quantas pessoas, mas que tipo de pessoas estão fazendo parte do seu círculo íntimo. Analisa agora mesmo e pensa comigo. Existem amizades que foram preparadas para a sua jornada, mas existem amizades que foram plantadas pelo inimigo para poder te tirar da sua jornada, na qual encontra a sua bênção. Quantos já se levantaram contra você para poder trazer opressão, para poder limitar o potencial que está na sua vida? Quantos se levantaram contra você e falaram para você, você nunca vai cumprir aquilo que você pensa que você pode cumprir? Quando você compartilha um sonho e a pessoa fala, isso nunca vai acontecer. Pergunta os irmãos de José se não foi assim que aconteceu. Quantas pessoas tentam simplesmente em te aprisionar a fim de que você esteja preso para não cumprir com aquilo que Deus tem chamado você a cumprir. Amizades que foram desenvolvidas e plantadas, e por falta de percepção nós aceitamos que elas entrassem na nossa vida e contaminassem o nosso círculo íntimo. É por isso que esses amigos que foram plantados por Deus te ajudam e te dão porções de sabedoria para que você possa tomar decisões corretas. Vocês estão comigo? Nessa jornada, meu querido, é uma jornada de movimento. Se a sua vida dentro do propósito não tem movimento, você está perdendo Deus, porque Deus é um Deus de movimento. Se você quer estar com Deus, você necessita arrumar suas malas e entrar nessa jornada com Ele de movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus nunca chamou ninguém parado, tomando suco de laranja e falando assim, eu estou esperando a voz do Espírito Santo, eu estou esperando Deus falar comigo. Não, Deus sempre lidar com pessoas que estão em busca, estão em movimento, estão dando passos de fé em busca de acerto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A jornada é uma jornada de movimento. Você tem que estar em movimento. Pergunta para os discípulos de Jesus se não era bem assim. Olha só, aquele homem, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém e ele passou por uma aldeia de Samaria, eles não receberam Jesus. Imediatamente se aproximou um homem e falou, Senhor, eu quero te segui-lo, eu quero segui-lo. E Jesus disse assim para ele, olha só, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Ele não estava falando que não tinha casa, porque para um bom estudioso bíblico, conhece que Jesus tinha casa em Cafarnaum, e que cabia muitas pessoas. E se você quer um pouquinho mais de base bíblica, eu te dou. Aquele homem que desceu pelo teto, foi aberto o teto, desceu e Jesus o curou e falou, perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Na qual aqueles legalistas que estavam dentro da casa de Jesus, como Jesus era gracioso. Como Jesus era gracioso. Quando eles romperam aquele telhado, era a casa de Jesus. E na Bíblia não relata que depois eles pagaram pelo prejuízo. Jesus tinha casa. Quando ele fala é porque ele está em movimento. Ele estava sempre em movimento. Jesus sempre estava na jornada, entendendo o propósito da vida dele. Então quando ele fala, eu não tenho onde colocar a planta, onde colocar a minha cabeça, ele não está falando que ele não tinha casa. Ele está falando que as raposas têm os seus covis para reprodução. Eles se reproduzem nos covis. Os pássaros se reproduzem nos ninhos. Assim como um homem e uma mulher se reproduzem na cama, em casa, na sua intimidade. Mas o Filho do Homem está buscando lugares para se reproduzir. Eu não tenho o conforto de ficar aqui e aqui eu fico. Eu estou em todas as partes. Se você quer me seguir, entenda que aqui não me receberam porque souberam que eu estava indo a Jerusalém. Esse é o risco de seguir a Jesus. Mas a verdade é, se você quer entender o propósito na jornada, aquilo que Deus te chamou a fazer, aquilo que Deus te capacitou, você precisa estar em movimento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão comigo?
Esse lugar chamado lá te impacta. Fala, chamado lá te impacta. Eu disse que te impacta. E te dá poder para conhecer e executar coisas de forma mais efetiva. Veja bem, meus amados, esse lugar lá para Abraão se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Esse lugar lá para Abraão se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos 1, quando Deus fala assim, ó: sai da terra da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Vá para um lugar que eu te mostrarei. Esse lugar lá para Abraão significava um lugar de confiança. Ele tinha que confiar em Deus para esse lugar na qual Deus disse que iria mostrar a ele. Esse é o lugar lá de Abraão. E ao mesmo tempo ele tinha que ter sensibilidade para continuar ouvindo a voz de Deus, para continuar ouvindo o GPS, para não perder com um propósito na jornada. Vocês estão comigo? O lugar lá para Jeremias foi a casa do oleiro, na qual ele observa como uma pessoa pode ser moldada. Aleluia. Quantos aqui necessitam entrar na casa do oleiro e aprender como ser moldado e ser humilde para aprender? Quantas pessoas hoje em dia pensam que sabe tudo? Principalmente a classe de pastores e ministros e líderes religiosos que pensam que sabem tudo, não conseguem ser ministrados por ninguém. Eu não queria entrar aí. Pessoas que entraram agora no egocentrismo de pensar que a revelação é só dele. Ele tem toda a revelação, ele tem todo o dom. Esse ministério é o ministério principal, e o livro que eu escrevi depois da Bíblia é o principal. Cuidado, cuidado, campeão, com a sua mentalidade. Não existe ninguém na face da terra que sabe tudo, a não ser o Espírito Santo, que luta e intercede por você com gemidos inexprimíveis, para poder trazer um coração humilde, para que você possa entender que você sem Deus você não é nada. Para Jeremias, o lugar lá era a casa do oleiro, que se encontra em Jeremias capítulo 18, versículo 1 a 2. Para Naamã, o lugar chamado lá era o rio Jordão. Vai, Naamã, e mergulha naquele rio. O lugar lá para Naamã era a obediência dele em ir naquele rio, na qual iria trazer para ele cura para o corpo. Existem pessoas aqui mesmo, agora mesmo, pessoas que estão ao alcance da minha voz, em diversas partes, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, que necessita escutar a voz de Deus e ir em direção a esse lugar lá, que se chama cura. Que se chama cura. Eu já estive lá, que se chama cura. O lugar lá para Moisés foi a sarça ardente. Quando com 80 anos de idade, fazendo alguma coisa, porque ele pastoreava os animais do seu sogro, em movimento, a jornada de movimento. Nunca pensa que você pode sentar e tomar um suco de laranja e Deus vai vir falar contigo: eu tenho uma obra para você. Sabe por quê? Porque se você quer cumprir com alguma coisa, busque pessoas que já estão cumprindo com alguma coisa. Nunca busque alguém que não consegue cumprir com nada e está parado para cumprir com algo. Você não vai ter sucesso. O lugar lá para Moisés é quando a sarça estava ardendo e ele se aproxima e Deus fala com ele: Moisés, Moisés, tira as suas sandálias, se identifica com a terra. Tira as suas sandálias, se identifica com a terra, se identifica com o teu Deus. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Agora eu quero te mostrar o propósito na sua jornada, que é ser o libertador do meu povo. O lugar lá de Moisés foi a sarça ardente. Glória a Jesus. Aleluia. O lugar lá de José. E aqui eu quero que você coloque um pouco a sua atenção. O lugar lá de José foi a prisão. Quando ele estava preso, acorrentado. E mesmo assim nós podemos observar nas Escrituras que ele, mesmo aprisionado, os dons fluíam.
Meu querido, mesmo preso em algumas situações, você tem a habilidade de frutificar e de produzir. Você não pode se sentir preso e atuar como um preso. Você tem que, nesses momentos que você se sente preso, atuar em movimento, porque foi colocado dentro de você uma habilidade de produção, mesmo em prisão. Quantas pessoas tentaram te colocar na prisão? Quantas pessoas tentaram limitar seu ministério? Quantas pessoas tentaram te abafar? Mas mesmo naquele local de prisão, amarrado, um local de limitação, você consegue superabundar, e você consegue fazer com que os seus dons se aflorem, ao ponto que depois você encontra um outro lugar chamado lar, que é a administração geral do mundo inteiro, como primeiro-ministro do Egito. Só Deus pode sacar uma pessoa da escravidão. Só Deus pode sacar um prisioneiro e em 24 horas fazer dele o primeiro ministro do Egito, ao ponto de governar todas as finanças daquela terra. Vocês estão comigo? O lugar lá para Paulo, o apóstolo Paulo, foi a jornada em Damasco. Quando o Senhor aparece para ele com uma luz forte, ele cai do cavalo. Você sabe que algumas pessoas necessitam cair do cavalo. E o cavalo na vida de muitas pessoas significa ego. Muitas pessoas precisam cair do ego. Ego. Tem ego por aí que é muito grande. The ego. Muitas pessoas precisam cair do cavalo, serem impactados pela luz, perderem a visão de uma jornada que não pertence a eles, para entrar em uma nova visão da jornada na qual Deus tem para a vida deles. Em Damasco foi o lar de Paulo, na qual significa que Paulo, eu vou te encontrar aonde quer que você esteja. Aleluia. Quantas vezes Deus já falou isso contigo? Eu te encontro aonde você está. Sabe por quê? Porque não era Deus que estava perdido, mas sim nós. Não foi nós que achamos Deus e encontramos Ele, mas Ele nos achou. Ele nos amou primeiro, não fomos nós que amamos Ele primeiro. Quantos aqui já estiveram lá? Levanta a mão. O lugar lá é um lugar de obediência. Tudo que você está esperando em sua vida está te esperando no lugar chamado obediência. Diga bem alto, obediência. E eu quero agora falar algo com vocês. Dentro dessa jornada você pode experimentar dor. Quantos aqui já experimentaram muita dor nessa jornada? Ninguém nunca experimentou dor na jornada. Eu estou falando com alguém aqui hoje. Quantos aqui já experimentaram dor nessa jornada? Em qualquer área da sua vida. Todos aqui já experimentaram dor, porque vocês estão vivos. O único que não experimenta dor é quem está morto. Você vai lá e cutuca o morto, e alfineta o morto, e ele não fala nada. Eu posso te provar que o único que tem a habilidade de sentir dor é quem está vivo. Quer saber de uma coisa? Belisca a pessoa que está do teu lado e vamos ver se ela dá um gritinho. Agora eu vou te falar que dor, muitas das vezes, dor começa em sua vida quando você dá espaço às vozes erradas. Dor começa na sua vida muitas das vezes quando você dá espaço às vozes erradas. Influências negativas não irão deixar a sua vida voluntariamente. Você já viu uma pessoa que está te prejudicando deixar a sua vida voluntariamente? Já viu alguma influência negativa deixar a sua vida? Não, vou te deixar em paz. Você já viu? Eu nunca vi. O único momento que essa influência negativa te deixa em paz é quando você está acabado, destruído, arruinado, quebrado. É o único momento que a influência negativa te deixa voluntariamente, porque você não serve mais para nada. Ela te deixou daquele jeito e agora ela vai embora. Estou falando com alguém aqui nessa noite? Você encontra essas coisas na jornada. Quantos aqui já encontraram com algumas pessoas assim na jornada? Com algumas coisas assim na jornada? Você encontra com essas coisas. Existem demônios que vêm
Existem demônios que vêm em duas pernas. Às vezes você está pensando que é a magia negra que fizer lá, a macumba, que não. Tem demônio que vem em duas pernas. Cuidado com quem você participa da sua vida. Cuidado com quem você coloca perto de você. Tem muita gente disposto a ver o seu tombo para poder pegar a tua posição. Tem muita gente que está esperando o momento de celebrar a sua caída. Pessoas que são influenciadas por demônios para te destruir. Não permita que essas pessoas falem verdades misturadas com mentira dentro da tua própria casa, dentro da tua própria vida, para te tirar da sua jornada e o propósito na jornada que Deus tem para a sua vida. Existem pessoas que são inspirados, presta atenção agora, presta atenção nisso. Existem pessoas que são inspirados por demônios para serem causadores, ponto número 1, de confusão, ponto número 2, de manipulação, ponto número 3, de acusação, e ponto número 4, de abusadores. São abusadores. E depois que tudo isso acontece, eles são cheios de desculpas. Cheio de desculpas. Você já se deparou com uma influência assim na jornada? Na jornada você irá encontrar essas pessoas que não só vivem uma jornada miserável, mas quer fazer da jornada de outros miserável. Você experimentou isso na sua vida. Mas esse tempo acabou. Eu vou te falar o que essas pessoas querem fazer. Essas pessoas primeiro querem te roubar. Querem roubar a sua oportunidade. Querem roubar o potencial da sua voz. Querem roubar a sua habilidade. Querem roubar a sua saúde. O seu estado de paz. 2, eles querem tirar a sua roupa. Eles querem te roubar, e depois que eles te roubam, eles querem tirar a sua roupa, que significa te envergonhar. Querem te expor na sua maior intimidade. Eles querem te roubar. 2, eles querem tirar a sua roupa. 3, eles querem te machucar. Machucar bastante. Te ferir bastante. E 4, e depois de te roubar, de tirar a sua roupa, de te machucar, sabe o que eles querem fazer? Eles querem deixar você meio morto. E eu provo para vocês na Bíblia que existe esse tipo de gente. Abra comigo a Bíblia pela primeira vez nessa mensagem, em Lucas capítulo 10, versículo 30. Rapidamente, Lucas capítulo 10, versículo 30. Na linguagem de hoje eu vou estar lendo, e depois eu vou estar lendo na versão Almeida revisada e corrigida, para que vocês possam ter uma base, uma consciência daquilo que eu estou falando. Existem pessoas que vêm com influência demoníaca para te tirar do propósito na jornada, tirar você da sua jornada. Primeiro ele vem para roubar, depois ele quer tirar a sua roupa, depois ele quer simplesmente te machucar e te deixar meio morto no meio do caminho. Meio morto no meio do caminho. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 30, de novo, na nova linguagem, a linguagem de hoje. Diz assim: Jesus respondeu assim. Aqui o contexto dessa passagem está falando no bom samaritano. Aquela história do bom samaritano. Quantos aqui já ouviram falar na história do bom samaritano? Quantos aqui já ouviram? Então aqui Jesus está falando, Jesus respondeu assim, contando essa história, e muitos legalistas estavam escutando, muitos religiosos e outras pessoas que gostariam de escutar Jesus também estavam escutando. Ele diz assim: um homem, versículo 30, capítulo 10 de Lucas, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém significa o local de refrigério. Nos estudos teológicos, Jerusalém significa o local de Deus, como a igreja. Quando você sai daqui, você sai com roupa de glória, roupa de louvor, vestimentas de
louvor e não de cinzas. E quando você sai lá fora, sabe o que acontece? Pessoas querem não só te roubar, mas arrancar a sua vestimenta de louvor, arrancar o júbilo da sua boca, fazer com que o tom da sua voz não seja mais ouvido, para impactar um mundo que está quebrado. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, fala no caminho. Na jornada, fala na jornada. Alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa. E quando fala assaltaram, nós estamos falando roubaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Está falando essa versão. Na versão Almeida revisada e corrigida, está falando assim: e respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: aonde existe meio morto, também tem meio vivo. O diabo pensa que pode te deixar meio morto, ele pensa que pode te roubar, ele pensa que ele pode te machucar, ele pensa que ele pode te limitar, ele pensa que está te deixando meio morto. Mas é onde o Espírito de Deus se levanta. Ele se levanta ao seu favor e declara que mesmo você meio vivo, ele pode te reerguer de uma vez por todas e fazer que o nome dele seja glorificado para todo sempre, e fazer dessa bagunça um grande testemunho de vida, para que você possa falar: eu já estive lá, eu já estive lá, e eu posso te dizer que maior é o que vive dentro de mim do que o que está no mundo. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairá à minha direita, mas eu não serei atingido. Nenhuma praga chega à minha casa. Eu abençoarei aqueles que você abençoar, e amaldiçoarei aqueles que você amaldiçoar. Assim diz o Senhor: aonde há meio morto, há meio vivo. Eles pensaram que no terceiro dia os demônios começaram a gritar: vamos celebrar a morte do Verbo, vamos celebrar a morte de Jesus, aquele que pensa que é o rei. Vamos colocar ele numa tumba, enviá-lo para o inferno. Quando eles estavam celebrando, no terceiro dia a pedra se moveu e Jesus sai glorificado. E 2 anjos falam: por que você busca entre os mortos aquele que está vivo? Ele já esteve lá. E ele fala para você hoje: eu vou te levantar com mão forte, eu vou te favorecer, vou prosperar o seu caminho, vou abrir uma porta que você nunca imaginou, e vou fazer com que a face resplandeça a minha glória. Se você recebe essa palavra, se coloque de pé. Em nome de Jesus. Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Ele veio para simplesmente fazer com que você experimente os melhores dias da sua vida. O nosso Deus não é esse Deus que pregam por aí, que Ele pesa a mão, que Ele fecha portas, que Ele te coloca numa cama com câncer para te ensinar. Não. Esse não é o meu Deus. Eu disse que esse não é o meu Deus. Eu defendo a integridade do meu Deus. Ele é um Deus bom. A palavra de Deus diz assim: que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, e nele não há sombra de variação. Ele já esteve lá por você, e hoje Ele está falando assim: filho meu, eu já estive lá. Simplesmente siga a direção. Olha para mim, que sou manso e humilde. Se você agora mesmo está passando por uma situação na sua vida e que você não entende muito bem, mas hoje você está começando a entender o propósito da jornada. Se você se sente só muitas das vezes, se você pensa que
não tem propósito, se você tem passado por situações onde pessoas têm se levantado contra você, até mesmo tentando assassinar seu caráter, eu quero que você entenda algo: Jesus já esteve lá. Cuspiram na cara de Jesus, falaram barbaridade de Jesus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Eu quero dizer uma coisa: se essa mensagem vem ao seu coração agora mesmo, você não deveria olhar para a direita nem para a esquerda. Se veio ao seu coração, há uma unção especial aqui hoje. Eu não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo algo especial. Eu estou sentindo um romper na vida de algumas pessoas aqui hoje, que tem batalhado com algumas situações faz tempo. E eu quero dizer que Jesus já esteve lá, e Ele pode te ajudar nessa jornada. Se é você essa pessoa e essa mensagem veio ao seu coração, eu simplesmente quero que você venha e se encontre comigo aqui na frente. Eu quero orar por você. Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.